Bom dia. Sexta-feira tem um pessoal que está conectando ainda, mas eu acredito que a gente já possa dar início ao nosso circuito. Então, nosso circuito do mês de julho, segundo circuito do mês. Então, os circuitos, eles acontecem sempre na primeira e na terceira sexta-feira do mês, e ele tem o intuito das empresas, né, do ecossistema se conhecerem por meio da apresentação dos seus pitches. Então, cada empresa tem 5 minutinhos para apresentação, depois a gente tem mais 5 minutos para interação. A gente quer que seja uma conversa mesmo, então podem abrir as câmeras, podem abrir o áudio, conversar com a empresa, para que se gere parcerias e negócios, né? O intuito é que vocês se conheçam e fomentem as parcerias entre as empresas do ecossistema. Então, hoje, as empresas que vão apresentar os seus pitches é a E Mais Energia com a Amanda, a SCIS com o Gabriel e a Wake Up com o Matheus. Então, a nossa ordem da apresentação, a gente começa, então, com a Amanda, da SCIS. Oi, Amanda. Oi, olá. Eu vou compartilhar a tela aqui. Acho que a Amanda é só de outra empresa, tá? Você falou essa É isso. Isso daí é mais. É Mais Energia, isso aí. Isso. Então, Esse vamos lá. é o Gabriel. Isso, Gabriel, se falei errado, peço desculpa. Sem problemas, acontece. Bom, a É Mais foi fundada em 2019. Inicialmente, a gente tinha o foco de comercializar apenas energia solar. E aí, com o passar do tempo, nós começamos a ir em vários clientes e perceber que não era só a energia que era o problema. A falta de espaço é um problema muito grande. Porque hoje um espaço vale muito dinheiro. Então, nós começamos a estudar o que a gente poderia fazer para atender esses clientes que não demandavam um espaço para energia solar. E então, nós vimos vários projetos de energia eólica, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, e todos tinham um mesmo defeito. Qual era? Alto custo envolvido ali no projeto, uma necessidade de vento acima de 15 km por hora, porque, por exemplo, aqui na nossa região, a média de vento está em torno de 5,6 km por hora. Então, era impossível instalar uma torre eólica aqui que funcionasse. A geração de energia comparada ao preço da torre era praticamente ineficiente. Então, nós começamos a vender energia solar para custear o nosso projeto. A gente se inspirou em torres já existentes no mercado. Eu fui para o Canadá, a Ana, minha sócia, ela não está aqui hoje, mas ela foi também para a Alemanha, para outros países, fomos para a China para estudar, e tudo com os custos ali do que a gente vinha vendendo na energia solar para pagar esse projeto. Então, a gente tinha o intuito de solucionar esses 3 problemas básicos: o custo, a necessidade de vento e a eficiência energética. Então, quando a gente iniciou o projeto, a gente não sabia nada. Eu não sou engenheira elétrica, eu sou psicóloga. Ela não é engenheira, ela é farmacêutica. Mas a gente sempre gostou dessa área de soluções tecnológicas. E uma torre eólica, energia eólica, nada mais é do que uma tecnologia gigantesca, né? Essa imagem aqui do lado que vocês estão vendo é uma torre nossa que já está instalada. Diferentemente dos outros protótipos que existem no país, igual a que tem em Palmas, nós temos uma usina, tem uma usina brasileira, que são aquelas torres eólicas tradicionais. A eficiência energética de Palmas não é tão grande. Então, essa torre que nós desenvolvemos, hoje, ela está gerando em torno de 70% a mais do que uma torre convencional. As nossas pás, nós conseguimos chegar a um peso de 4 quilos cada pá. Então, porque quanto mais leve, mais ela vai rodar. Então, ela vai rodar entre si mesma. Então, ao longo ali, a gente demorou quase 2 anos para chegar no protótipo final, que é o que a gente comercializa hoje. Com isso, nós tivemos alguns pontos a mais. A gente reduziu os custos de implementação. Antes, uma torre eólica custava em torno de 1,5 milhão. Hoje, nós comercializamos a 350 mil, uma torre para produzir 12 mil quilowatts, que vão dar ali 9 mil reais de conta de energia, mais ou menos. A gente reduziu o tamanho das torres para poder implementar numa residência. A gente já tem protótipos com 1,5 metro de altura, que gera energia para uma casa inteira.
a gente conseguiu reduzir o vento mínimo de 15 quilômetros. O nosso intuito era chegar a 5, nós chegamos a 2,9 quilômetros por hora. Então, em qualquer lugar, praticamente, nós podemos instalar hoje uma torre eólica. E a redução da necessidade de manutenção, que no início ainda era muito alto esse custo, por causa dos componentes. Nós utilizamos grafeno, essas coisas. Então, o nosso intuito era reduzir para a gente não precisar voltar muito nos clientes e não dar um gasto para eles. Então, essa aqui é uma foto de uma instalação que a gente tem, inclusive, aqui em Toledo, tá? Essa é a maior torre que nós temos e ela ocupa um espaço de 10 metros quadrados. Então, esses são os componentes. Ela é bem simples, são 3 pás e 8 painéis solares. Esses aqui são, daí vai um inversor que fica dentro de um armário e apenas isso. Então, no final, ela acabou saindo mais prática do que nós esperávamos, porque a gente conseguiu reduzir muitos componentes, né? E o nosso intuito é baratear cada vez mais e possibilitar o acesso cada vez mais para uma residência. Agora nós vamos começar a comercializar os protótipos de residência a um valor em torno de R$10 mil, né? Então, esse é o nosso intuito. Legal, Amanda, muito bom. 4 minutos e 35 segundos também, o pitch tá bem no horário, então. Então, pessoal, agora a gente tem um tempo para interação. Como a gente já comentou no início, né, para os que entraram depois, a ideia é que seja um bate-papo mesmo. Podem ficar à vontade de fazer perguntas, de conhecer um pouquinho mais a Mais Energia. Então, o primeiro que ergueu a mão foi o Slauco. Beleza, parabéns pelo projeto sensacional. Me arrepio aqui de ouvir a apresentação inteira. Top, top mesmo. Eu moro em prédio de 30 apartamentos. Eu vi ali a capacidade de geração é altíssima, né? É incrível como que um espaço tão pequeno consegue gerar tanta energia. Fiquei impressionado mesmo. Gostaria que você comentasse, ali parece que eu vi um formato de asa de avião, né? Nas pás, e gostaria que você comentasse quanto que seria viável a implementação de um projeto desse num prédio. Hoje, a gente já tem alguns estudos para colocar em prédios, a gente não instalou ainda, porque a gente está desenvolvendo outro protótipo para dividir o peso, porque, querendo ou não, são ali 200 quilos numa torre, então acaba não sendo muito viável deixar tudo em cima de um prédio, não vai ter uma sustentação suficiente, a gente não quer correr risco na mesma área. Então, para prédios, vamos estar incluso nessa parte residencial que nós vamos lançar agora. Que daí nós vamos dividir em torres menores, ao menos ali 4 torres para suprir a energia e ficar bem dividido o peso sobre o prédio. Então, nos prédios, o melhor é deixar sobre a cobertura, ou se tiver algum espaço ali no prédio também é viável, mas em torno de 2 torres grandes conseguem suprir a energia de todos os moradores de um prédio de 100 apartamentos. E mais ou menos o prédio de 100 apartamentos, qual que é o gasto de energia? Que você falou que aquela torre ali dá uma conta de luz de mais ou menos R$9 mil, né? Isso, um prédio inteiro com 100 apartamentos, ele vai estar gastando ali em torno de 24 mil quilowatts. Isso eu falo um consumo de famílias residenciais. Então, somando de todos os moradores, vai dar em torno, ali na luz urbana, em torno de R$20 mil de energia. Então, essa é a geração mínima. Eu sempre falo de geração mínima, mas ele sempre gera mais. Então, hoje, mais ou menos, a implantação seria em torno de uns 600, 700 mil reais para um prédio com 100 moradores, mais ou menos. Exatamente. Beleza. Muito obrigado. Parabéns, viu? Obrigada. Legal, obrigada, Slauco, também. Então, o próximo que levantou a mão é o Flávio, da Bambu Agro. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Parabéns, menina. E, primeiramente, peço desculpa porque eu estou caminhando, chegando no cliente. Se eu estiver ofegante, me desculpem. É muito legal a apresentação. Eu só queria saber o seguinte, como que é a questão da burocracia, da aquisição de implantação do local, seja privado ou público,
Obrigado e parabéns. A burocracia, no início foi maior, mas hoje já está, como a gente já conseguiu a homologação com a Copel, inclusive a gente desenvolve um projeto em parceria com a Itaipu, é a mesma burocracia de instalar uma usina solar. A gente vai fazer o projeto, encaminhou para a Copel e temos a aprovação. Não tem nenhuma burocracia a mais, porque todos os componentes eles já são homologados no Brasil. Uma parte a gente já produz no Brasil. Então, quanto à burocracia, é a mesma de instalar um sistema de energia solar. Obrigado, tá? Parabéns. Obrigada. Obrigada, Flávio, pela participação também. Então, agora o Thomas, da empresa AgroOnline Ecodefense. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de parabenizar aí pelo projeto, né? Mesmo vocês não sendo da área, tiveram garra, foram buscar informação, foram fora e conseguiram trazer um produto inovador, né? Isso é muito legal, parabéns aí para vocês. Bom, eu queria só entender um pouquinho melhor, tá? Primeiro, a relação ao vento, né? Você falou, pelo que eu entendi ali, o ventos até 2,9, 3 já tem essa possibilidade de pegar, né? Qual é essa relação com a altitude? Tá? Porque eu não sou da área, mas eu queria só para entender isso mesmo, porque o pessoal provavelmente comenta igual Palmas, dá uma altitude mais alta, enfim, né? Qual que é a altitude que normalmente está ligada a ventos acima de 3 km por hora ali, que essa faixa que pega vocês? A altitude que a gente levou em consideração para fazer nosso projeto foi a daqui da região, que é uma das mais baixas do país, em quesito de ventos. É isso que a gente tem bastante vento. Quanto maior a altitude, realmente, maior é o índice de ventos da região. Então, você falou, a partir de 2,9 km por hora, a torre ela já está produzindo na sua capacidade máxima. Então, vão 8 painéis solares para dar o start na torre para ela começar a rodar. Então, a partir de 2,9 km, ela já está produzindo em capacidade máxima. Quanto maior o vento, aconteceu um vendaval. É uma maravilha. Por quê? Vai produzir muito mais do que ela foi ali programada para produzir. A gente entrega a torre e fala, olha, vai produzir em torno de 12.000 kW. Mas, como a gente sabe que tem risco de vendaval, temporal, ela vai pronta e com inversor para suportar até 36.000 kW. Então, ela pode produzir até 3 vezes mais. Então, isso considerando aqui a nossa região. Em regiões de altitude maior, por exemplo, em Palmas, essa mesma torre, a gente tem que mandar ela com uma capacidade ali para 72.000 kW. Para ela suportar, produzir até 72.000 kW, porque realmente ela vai produzir mais. Legal. Se o tempo me permitir ainda, teria só mais 2 perguntas, na verdade, confirmações de perguntas ao mesmo tempo. Pelo que eu entendi, se enquadra em geração distribuída nessas pequenas, né? Já está homologado, como você comentou. Sim. E a outra pergunta é qual que é a potência desse piloto que vocês fizeram, desse médio aí para a fazenda, enfim. São 102 kW-pico. 102 kW-pico. Perfeito. Isso. Ele está em micro e também usinas de pequeno porte. Então, hoje a gente tem uma usina em andamento, que são 1,3 mega. Então, só de torres ali. Quantas tem nessa aí? Dessa 1,3 vezes, vai ter umas 11, então 11, 12? Não, ali são 10 torres, porque a gente fez uma torre um pouquinho mais potente ali. Legal. Em quesito de espaço, porque a gente precisou aproveitar bem o espaço. Uhum. Eu vi alguns trabalhos também ali, o pessoal colocando na beira de rodovia para aproveitar esse vento dos caminhões, enfim. Vocês estão olhando alguma coisa nesse sentido também? Isso, inclusive aqui em Toledo, a nossa fica na beira da rodovia, para aproveitar bem o vento ali que vem não só dos caminhões, né, mas quanto mais a beira da rodovia, maior é o índice de ventos, né? E também é menor o espaço utilizado, que geralmente é um espaço que o produtor não utiliza, porque a gente consegue utilizar aquela parte do recuo, que todo imóvel é obrigado a deixar, a gente consegue fazer a utilização. Legal. Perfeito. Muito obrigado, viu? E sucesso para vocês. Obrigada. O Slauco ergueu a mão novamente. Slauco, então, pode perguntar e depois a gente segue, então, para SCs. Tá bom. É que ele falou de caminhão, eu comecei a pensar que fazer desses menorzinhos e colocar em cima de carro elétrico, será que o carro não fica autônomo? Não precisa mais abastecer?
Não, a gente não pode colocar, é proibido pela regulamentação a gente colocar qualquer coisa que ultrapasse a altura do carro, né? Ainda mais em quesito de geração. Mas a gente pode colocar em carregadores, a gente já tem um carregador que a gente colocou uma mini torre. Ele é alimentado por uma mini torre. Eu penso que não precisa colocar, não precisa aumentar a altura do carro, a gente poderia criar passagem de ar pela frente, passando assim, sabe? Porque a capacidade de geração é muito grande. Fiquei impressionado. Se puder, legal. Se puder fazer mais a última pergunta, eu prometo que é a última Sim. pergunta, tá? Não, eu só queria saber se até mais conceitual, né? A tecnologia é intermitente ou intermitente? Essa pergunta aí é com o engenheiro. Mas até onde, se eu não me recordo, é intermitente. Perfeito, obrigado. O Matheus colocou ali no chat que também gostaria de fazer uma pergunta, então o Matheus pode fazer. E tem mais algumas perguntas que vieram, Amanda, pelo chat. Daí depois, se você puder responder ali também, para a gente não se estender muito no horário, tá bom? Parabéns pela solução, muito inteligente o projeto que vocês fizeram, fiquei bem surpreso e feliz de saber que vocês estão no Bioparque, já sei onde é que eu vou buscar energia, né? A pergunta que eu gostaria de fazer se reflete a 2 pontos. O primeiro ponto é, a tua necessidade é eólica, né? Teu projeto base é eólico. Tu tem no teu site, em algum lugar, um mapa eólico para a gente saber onde tem melhor possibilidade de usar a tua tecnologia, visto que o Brasil é um tamanho continental? Sim, a gente tem, para todas as empresas, é disponibilizado, no Brasil a gente já tem um banco de dados para isso, que ele é atualizado diariamente, praticamente, e ali no nosso site, que agora está em atualização, a gente tem também esse banco de dados. Quando o cliente colocou o CEP, é obrigatório ele colocar o endereço, ali já vai sair toda a geração ali prevista, quanto vai dar de vento, qual é o índice de vento, quais são as épocas do ano com maior vento, que a gente faz essa análise também. E antes de a gente instalar qualquer torre, a gente faz a instalação de forma gratuita de uma estação meteorológica. Para a gente ter o maior índice ali de aproveitamento dos dados, saber aonde na propriedade é melhor instalar. Legal. E uma segunda pergunta, que era referente à primeira, uma das facilidades que hoje tem na parte comercial da energia solar é literalmente o financiamento bancário. Isso facilita muito para a aquisição, principalmente na cidade. Vocês também já têm esse projeto financeiro para aquisição via banco? Sim, todos os bancos a gente consegue financiar hoje, porque geralmente a gente pensa a linha de energia de financiamento é para energia solar, não é para energia renovável. Tudo que se enquadra como energia renovável a gente consegue financiar hoje. Então, por exemplo, pelo Sicredi, a gente financia hoje em 120 meses, pelo Santander, 84 meses, BNDES, Finame, agora Paraná Juro Zero. Top. Obrigado pela sugestão, parabéns aí. Fiquei muito feliz de conhecer sua solução. Parabéns, Amanda, parabéns pela apresentação. Lembra de responder as perguntinhas que ficaram lá no chat, então, já vou responder, só para a gente não se estender muito no horário, né, não ultrapassar mais, porque ainda temos 2 empresas. Então, agora a gente vai dar sequência com o Gabriel, da SCIS. Deixa eu só botar meu timer aqui para não me perder, né? Sim, bem tranquilo, Gabriel. Bom, vamos lá. Eu sou o Gabriel da SCIS, nós somos uma empresa de consultoria na área de desenvolvimento e automação de software. E vou contar um pouquinho do que a gente faz aqui para vocês. Então, vou passar o slide. Vamos lá. Bom, então a nossa missão é promover a excelência em tecnologia, né, em empresas e pessoas, através de conhecimento e não por meio de ferramentas. Então, a gente não é uma empresa que se apega a uma tecnologia ou a um produto de um fabricante, né? Normalmente, a gente busca conhecimento da tecnologia e usa, frequentemente, tecnologias open source para entregar soluções customizadas para os nossos clientes. Opa, voltou aqui. Bom, então, essa é mais ou menos a maneira que a gente trabalha. A gente tem algumas parcerias estratégicas, né? E também a gente usa tudo que tem de open source e, normalmente, nós costuramos uma solução completamente customizada às necessidades do cliente. Então, a gente escuta a problemática e entrega uma solução.
Hoje nós somos em 2 sócios, né? Eu sou responsável pela direção de desenvolvimento e também da parte de operação, então, tanto quanto suporte que a gente entrega aos clientes. E o Kleber, que é o meu sócio, ele é especialista na área de infraestrutura e automação, e ele também hoje faz a direção comercial da empresa. Esse aqui é um pouquinho um panorama aí dos clientes que a gente atua, né? Então, a gente é uma consultoria que atua para soluções de grande porte e de grande especialidade. Então, se você dá uma olhadinha para os nossos clientes, vai perceber que a gente trabalha com as maiores empresas do Brasil. E aí, eu não tenho muito mais o que dizer, nós somos uma espécie de software house, né, ou fábrica de software, ou um monte de gente tem um monte de termo diferente, mas a gente atua muito na camada do problema, a gente não quer o escopo pronto e simplesmente executa, então a gente atua na camada de arquitetura e solução dos problemas, propõe a solução para os clientes, desenvolve os produtos e faz a passagem do bastão. Então, normalmente a gente combina a maneira que a gente faz o suporte nesse software posteriormente, e também a gente envolve treinamentos ou até faz softwares a 4 mãos. A gente combina nossos squads com os squads das equipes e trabalhando ali de maneira ágil junto com o cliente, a gente entrega soluções. Então, eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia dos exemplos das coisas que a gente faz, né? Não sei se todo mundo conhece essa plaquinha, é um Raspberry Pi, é um computador de baixo custo, baixíssimo custo, né? Hoje está com dólar calo cerca de R$350. E nós criamos uma solução de monitoramento de docas. Então, dentro do grupo Pão de Açúcar, o pessoal precisava saber como é que estava a separação dentro das docas, tá? Então, nós criamos uma doca um monitor de doca para cada operador, e entregamos desde a solução do hardware até o sistema operacional que a compõe, o sistema de gestão desses componentes e também o software do monitoramento. E com isso a gente montou dentro do CD um monitoramento de docas que o operador usava e o cara que estava acima de todos esses operadores, ele conseguia encaixar isso com um binóculo e ter uma noção de como é que estava o andamento de todas as separações dentro do CD. Aqui é uma aplicação que a gente fez para uma cooperativa. A cooperativa ela tinha uma problemática de não ter rastreamento nos caminhões, porque cada cooperado é uma cooperativa de transportes, né? Cada cooperado tinha o seu jeito de trabalhar, então eles precisavam ofertar fretes e ter uma dinâmica mais rápida de como estava a situação desses fretes de entregas, para eles saber como escalonar as próximas cargas. Então a gente desenvolveu uma aplicação onde eles poderiam fazer os anúncios de fretes para os cooperados, eles se organizarem para pegar esses fretes, e ao mesmo tempo eles concordavam, né, que a gente rastreasse a localização deles enquanto eles estivessem em trânsito. Então, para quem estava no cockpit operativo, isso era muito mais fácil para direcionar a oferta desses fretes. Aqui é uma solução que a gente pegou para um varejista do Brasil, né, eles tinham coletores legados, né, dentro de loja, eles precisavam portar isso para uma plataforma mais nova. A gente não tinha nada dessa aplicação, não tinha mais código-fonte, a gente teve que fazer uma engenharia reversa. Em 3 meses, a gente entregou uma solução Android que substituía todos os componentes dessa solução. Integrado a isso, a gente pegou o sistema antifurto de RFID e integrou com sistemas de PDV também, e aí a gente criou a possibilidade de entregar no smartwatch possibilidades de furto ou transição de produtos dentro da loja para que os atendentes ali de loja ficassem mais atentos ao que estava acontecendo dentro do ambiente de loja. Aqui é um sistema de controle de PDVs, então, um dos varejistas que a gente atende tem 20 mil PDVs no Brasil e a gente fez um sistema de controle para que as equipes de suporte pudessem acessar e controlar as atividades dentro desses PDVs. Então, aqui, né, por PCI e por estar rodando transações de cartões, a gente tinha que gravar todas as sessões de suporte. Então, nós construímos um software que fazia toda essa gestão e, além disso, oferecer mecanismos para que a equipe de suporte pudesse logar nessas máquinas, efetuar a manutenção e tudo isso ficava registrado para que uma auditoria pudesse fazer o compliance depois. Bom, isso aqui foi um pedacinho do que a gente faz. Se você tiver uma dor que tecnologia possa resolver, traga para a gente, que a gente está muito feliz em ouvir. Legal, Gabriel, também. Super no horário, pitch, deu 5 minutos e 5 segundos. Então, parabéns pela apresentação também. Obrigado. Então, da mesma forma como foi com Mais Energia, quem tiver alguma pergunta, algum questionamento, podem ficar à vontade de fazer diretamente ao Gabriel, para se gerar essa interação e vocês se conhecerem um pouquinho mais. Então, Slauco, pode ficar à vontade, você é o primeiro. Gabriel, bom dia. Eu tenho algumas perguntas. Você atende pequenos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, a gente está entrando no Bioparque, trabalhando com controle de pragas urbanas, aquele negócio de monitorar caixa porta-isca para roedor, fazer aplicação de inseticida em residências, essas coisas, e a gente está querendo desenvolver drones
para fazer esse atendimento. Você também desenvolveria a parte de software para esse tipo de atendimento? Como que é o seu escopo de trabalho, sua abrangência? Eu queria entender melhor, se é possível, uma parceria. A gente trabalha com tudo que tem a ver com tecnologia, a gente não tem muito esse lance de, eu trabalho ou não com embarcados. Cara, me traz o seu problema, a gente tenta entender. A gente não tem problema com linguagem, a gente não tem problema com plataforma. Então, por exemplo, recentemente a gente tem trabalhado muito forte com RFID, e algumas tecnologias de RFID já tem a possibilidade de você embarcar software dentro do produto, né, do hardware do cara do RFID. Então, a gente teve que estudar isso também. Então, a gente sempre vai agregando esse conhecimento. Muitas vezes, o cliente tem uma necessidade, e ele tem, às vezes, até um grupo de tecnologia que trabalha para ele, para fazer sustentação dos serviços. Só que, assim, às vezes não é o core dele, né? Por exemplo, ali no caso, a gente mostrou uma aplicação da Pernambucanos. Cara, o core deles não é fazer aplicação, o core deles é vender, né? É varejo. Então, eles confiam no trabalho de pessoas que tenham que entender a problemática e resolver. Tem uma passagem de bastão? Tem. Tem uma equipe deles que trabalhou junto? Tem. Mas não é a equipe focada. A equipe está focada em produto e não na tecnologia em si, né? Então, a gente trabalha mais ou menos dessa maneira. Não temos distinção a tamanho de cliente, né? Óbvio, né? Quando os clientes são maiores, a dificuldade do projeto normalmente é muito maior, tendo em vista a quantidade de integrações que tem que ser feita, né? E a escala também é levada em conta. Então, por exemplo, ali, né? Eu falei de 20 mil PDVs, né? Então, é um cliente do varejo que tem 1.050 lojas, né? Então, beleza, vou gerir PDVs. Se eu fosse gerir 50, eu posso usar uma estrutura com menos complexidade. Agora, se eu vou gerenciar 20 mil PDVs, você imagina 20 mil PDVs interagindo a cada 2 minutos com essa solução. Eu tenho que ter o throughput é muito maior, então eu tenho que ter uma solução que aguente esse tranco, uma solução que tenha camadas de alta disponibilidade, porque esse cliente ele não suporta ficar parado por 5 minutos, para ele é um problema, ele perde a visão do que está acontecendo, né? Então, vai muito do problema, e aí, às vezes, né, drone é um negócio diferente. Mas aí, às vezes você tem uma empresa que sabe trabalhar com isso, vem a gente fazendo uma camada de software e vem vocês pensando no produto, né? É dessa maneira. A gente trabalha muito dessa maneira, né? Fechando. Então, assim, hoje nós temos parceiros. Às vezes, quando você olha para uma empresa e fala assim, vou usar um negócio open source, mas quem vai me dar suporte, né? Aí, às vezes, a gente tem algumas parcerias, né, de empresas que impulsionam as comunidades open source, que elas dão suporte, né? Elas dão um suporte nível 3, mas aí eles não têm, por exemplo, um braço no Brasil para fazer o suporte nível 2. Aí a gente entra fazendo o suporte nível 2. E aí a empresa fica tranquila por estar usando um negócio open source, que é mais barato, e ela está pagando um FII ali sobre suporte, e não sobre um licenciamento, que muitas vezes vai entregar um lock-in, alguma coisa desse tipo dentro da operação dela. Sensacional, muito obrigado, Gabriel. Passa seu telefone no chat, por gentileza. Beleza, passo sim. Eu vou marcar uma reunião com você para a gente alinhar isso aí. Top demais. Muito bom, muito bom. Quem sabe já surge um negócio por aí, né, Slauco e Gabriel? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta ao Gabriel, também pode ficar à vontade. Gabriel, eu queria que você contasse um pouquinho para nós. Vocês não são de Toledo, né, a empresa, e como que vai ser o projeto no Bioparque? Nós somos de Campinas, tá? Oriundo aqui, eu fiz mestrado e ingressei no doutorado aqui no Unicamp há uns 10 anos atrás. O doutorado eu abandonei no meio para tocar alguns projetos junto com a FAPESP. E meu sócio também, né? Ele fez especialização em redes aqui no Unicamp, depois ingressou no mestrado e a gente se conheceu. Então, nós somos daqui. Nós dois somos profundamente técnicos, né? Somos pessoas profundamente técnicas. Então, assim, quando você fala, gestão, é uma coisa que a gente aprendeu meio que na raça, e agora a gente está vendo que a gente precisa fazer isso com maior efetividade para garantir que a gente continue crescendo. Hoje nós temos mais ou menos cerca de 40 pessoas no time, totalmente técnicas, né? Sem contar nada de administrativo.
E a gente encontrou esse amparo no Biopark, né, para desenvolver novos mercados e, em segundo ponto, também esse amparo para aprender a fazer gestão, para aprender a estruturar negócios e ter um ecossistema ali um pouquinho mais pujante para a gente trabalhar. Dentro de Toledo, a gente está começando um projeto na área de monitoria para a indústria 4.0, com um player aí da região, mas a nossa linha de trabalho é desenvolvimento de software. A gente não tem uma linha muito específica ainda que nós vamos trabalhar por aí. Eu tenho conversado eu tenho aprendido sobre os problemas que os negócios daí podem ter e que a gente possa resolver ou pelo menos melhorar a problemática de maneira um pouquinho mais rápida, né? Então, assim, já conversei com o pessoal da suinocultura, já conversei com o pessoal do agro, já conversei com o pessoal tem bastante indústria aí, né? Então, indústria que faz hidrólise de proteína, uma série de coisas. Então, assim, a gente tem conversado bastante para levar um pouquinho do que a gente sabe fazer para a região. E também, assim, tudo que a gente conhece e aplica nesses clientes, né? A gente também está costurando algumas coisas para poder ofertar como curso aí dentro da plataforma de educação, etc. Então, assim, a nossa ideia é ir para contribuir mesmo, né? Legal, muito bom, Gabriel. Então, obrigada, Gabriel, obrigada pela apresentação, parabéns. O Slow pediu para você colocar o telefone, colocou ali no chat para não esquecer. E se alguém mais tiver alguma dúvida, enfim, pode ir colocando no chat que o Gabriel vai respondendo por ali, então, tá bom? Então, agora a gente vai dar continuidade com o Matheus, da empresa Wake Up. Show de bola, obrigado. Compartilhar a tela aqui. Me fala se vocês estão vendo a tela. Sim, estamos vendo. Ok, show de bola. A gente é o Recupera Plus, né? A gente é o Wake Up Cobranças. Dentro do Wake Up Cobranças existe o Recupera Plus e a secretária Nath. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Recupera Plus, né? Quem que nós somos especificamente? Nós somos especializados na recuperação de créditos e de ativos não performados. Esse é o nosso core business hoje, é literalmente a recuperação. A gente tem alguns números interessantes, principalmente sobre dados de varejo. Hoje nós temos mapeado atualmente mais de 48 mil devedores em 190 empresas espalhadas em todas as partes do Brasil. E a gente cruza esses dados diariamente para mapear perfis desse tipo de dívida e literalmente mapear como está sendo essa inadimplência em cada segmento que a gente trabalha. Por que trabalhar com Recupera Plus, né? Por que a gente traz essa solução para o mercado? Porque a gente primeiro trouxe um conceito de maior performance, que a gente, comparado com a recuperação tradicional de crédito, que é o que o pessoal faz hoje dentro de uma loja ou dentro do material de construção, por exemplo, a gente tem uma performance pelo menos de 1/4 a mais do que ele trabalha, né? 25%. A gente reduz o custo dessa operação de recuperação de crédito lá para o empresário, porque a gente dispensa mão de obra qualificada, a gente tem essa mão de obra interna com tecnologia. A gente tem uma plataforma totalmente transparente, com os dados auditáveis em relação à cobrança. O mundo da cobrança tem um dado muito obscuro em relação ao que eles estão fazendo para recuperar. A gente segue pelo caminho oposto. A gente tem uma certa credibilidade, né, por já ter passado de mais de 180 clientes trabalhando com a gente. E além da gente ser totalmente data-driven, né? Hoje a nossa cultura forte é transformar dados em informação inteligente e devolver isso lá para o nosso cliente final. Além da confiança das marcas que a gente já passou, como Inovativa Brasil, Banritech, Starting Up, agora no Biopark também, e a gente está localizado no Centro-Oeste, sendo uma startup de referência nessa região aqui. As nossas soluções, para a gente compartilhar o que tem dentro dos sistemas da Wake Up, a gente tem, primeiro, uma plataforma flexível para recuperação de serviço digital e a gente conecta todo mundo, empresas, devedores, os intermediários, para fazer essa recuperação de crédito próprio. A gente tem um produto chamado Secretária Nath, que é nosso portal Omnichannel, que é desse fundo que a gente está vendo aqui, essa persona. Literalmente aqui a gente está falando de fazer atendimento, vendas, suporte e cobrança de todos os clientes da loja. Esse é o primeiro propósito dessa plataforma. A gente tem a segunda plataforma, que é o Recupera Plus, que eu estou falando sobre ela. É uma plataforma para recuperação de crédito, de 91 dias de atraso até 5 anos. Dentro dela também tem o Wake Up Boletos, que a gente emite os boletos só para esse sistema de cobrança, e a higienização, que é a geração de perfis com data-driven para a gente entender qual é o estilo de dívida de cada empresa, né?
O modelo ideal de uso das nossas soluções é começar utilizando a secretária Nath para atendimento, relacionamento e vendas e cobrança. Essa própria Nath vai utilizar o algoritmo para passar só os devedores para o Recupera Plus, e aí a gente vai fazer o acionamento, cobrança e acordo, vai ser gerado um boleto de acordo sobre isso, e a gente vai pegar esse capital recebido e devolver para o nosso cliente final lá da ponta. Perfeito? Como que a gente faz isso hoje na prática? A gente trabalha com dados, literalmente a gente pega os clientes inadimplidos, toda a informação de venda lá da empresa, traz para um banco de dados para a gente fazer a localização, que é a higienização disso, faz um acordo, seja com um humano ou com um robô, e faz o recebimento com a regra de controle de todo esse recebimento no processo. Trazendo da parte de, literalmente de tecnologia, a primeira parte é dados, né? Baseado em dados que a gente consegue criar perfis para fazer a localização desses clientes. O acordo, ele é feito com base no perfil da dívida do cliente. Então, uma senhora idosa de 70 anos tem um acordo e um perfil diferente de um jovem de 18 anos que ainda não casou, por exemplo. Com base nessa inteligência que a gente vai cuidar do recebimento. Por exemplo, eu não vou ligar 30 vezes para uma senhora idosa, mas eu vou ligar mais vezes para um cara jovem que está mais na internet, por exemplo. Legal? Hoje, outra coisa que a gente faz é literalmente o processo de qualificar os papéis. Então, a gente qualifica em níveis de acordo, em níveis de idade, por exemplo, e a gente higieniza com as últimas informações. Lembra que a gente tem vários clientes conectados? Então, durante o dia ou durante a noite, a gente vai lendo a base de dados desses clientes para pegar informações mais recentes da pessoa. O mesmo cliente que está com pendência na tua empresa está na farmácia, por exemplo, que também é nosso cliente, e assim a gente consegue mapear por onde esse cara anda e por que ele fez ou não fez um acordo, né? A nossa história se baseia no modelo de consultoria, a gente nasceu como consultoria, depois fez uma modelagem para uma estrutura de empresa de cobrança de dados, e agora a gente está no projeto de expansão com a API pública integrada em mais de 12 ERPs pelo Brasil. Esses ERPs que transacionam dados com a gente todos os dias. Nosso time é composto do William, que é o nosso CEO, está aí presente no Bioparque, eu que sou CEO dessa parte economista, educador financeiro, e o Daniel é chefe de segurança digital e das informações que a gente trabalha aqui. Perfeito? A gente tem alguns reconhecimentos, né, dos nossos trabalhos, pelo Sebrae, como Capital Empreendedor, pelo Inovativa Brasil, pelo Starting Up e pelo Bioparque agora em 2021 também, que a gente está habitando aí. Perfeito? Obrigado por acompanhar. O site para conhecer nossa solução do Recupera Plus é recuperaplus.com.br. Muito bom, Matheus. Também super no tempo, pitch. Hoje todos muito bem alinhados com o tempo, as apresentações muito boas. Parabéns, Matheus. Então, obrigado. Da mesma forma como foi as anteriores, podem ficar à vontade para ligar a câmera, fazer pergunta. Acho que é um momento legal de interação e da gente conhecer a empresa. Então, a primeira pessoa que ergueu a mão foi o Paulo. Oi, Matheus, tudo bom? Bom dia. Deixa eu só tentar voltar aqui, Paulo, para... Fica à vontade. A tela aqui. Agora, pode falar, Paulo. Bom dia, Matheus. Parabéns pela apresentação. Tá? Muito boa a tua apresentação. Matheus, a minha dúvida é a seguinte. Eu tenho uma empresa, sou multiplicador das empresas aqui no Bioparque, e temos uma empresa que ele ontem estava me compartilhando uma necessidade que ele tem. Ele pede muito tempo realizando cobranças, porém as cobranças que ele realiza são mensais, tá? Então eu queria ver contigo se a sua ferramenta permite realizar esse tipo de cobrança. O trabalho dele são serviços. Perfeito. A gente sim trabalha com cobrança também de serviço, por exemplo, empresas de alarme e segurança tem esse modelo de serviço, né, literalmente. Então, a gente faz tanto a integração com a RP deles para ler esses dados, mapear qual é o perfil da dívida e o perfil do devedor, quanto a gente faz o trabalho de recuperação para ele. E a gente separa isso em dois momentos, né, 2 períodos de tempo. De 0 a 90 dias, a gente está falando de dívidas extremamente recentes, fáceis de receber, e que a gente só precisa de alguma régua de cobrança que facilite esse processo. A gente tem isso dentro da secretária Nath. De 91 dias para frente, a gente já está falando de empresas ou pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com essa parte e precisam de uma solução mais personalizada, o contato ou robótico ou humano. A gente também tem isso dentro do Recupera Plus, por exemplo. Perfeito. Muito obrigado, Matheus. Parabéns pela apresentação novamente. Obrigada, Paulo. Então, vamos para o próximo. O próximo que ergueu a mão foi o Ivan. Bom dia, Matheus. Tudo bom? Muito
Tudo certinho. Muito bacana a apresentação. Eu trabalhei bastante tempo com cobrança também e a gente até tinha é uma coisa extremamente importante assim, né? É uma das bases porque a gente até tinha uma visão dentro do setor que era que é melhor, né? O que é pior, aliás, não vender ou vender e não receber. Que daí tu teve todo o custo da produção ou da entrega do serviço e não recebeu. Então a cobrança, o acompanhamento da inadimplência é essencial para fluxo de caixa, para qualquer manutenção de qualquer empresa, né? E muito interessante porque essa linha ali de nos primeiros 90 dias ter uma solução que realmente é a solução onde tu tem que ser mais automatizado, fazer, né, mandar mensagem, essas cobranças mais automáticas, é muito semelhante com a realidade que eu vivia e realmente era que funcionava, uma cobrança específica, um pouco mais superficial nos 90 dias e depois a gente já tem que entrar numa coisa de mais negociação, então um mapeamento ali muito bacana. A minha dúvida aqui que ficou é exatamente assim, o teu aplicativo ele dá dados ali a solução, né? Ele entrega, ele faz a cobrança automaticamente e ele também dá dados para que algum especialista possa fazer negociação depois ou ele faz tudo isso aí, tudo sozinho ou tem alguma etapa ali onde ele fornece informação e potencializa a função de um especialista? Legal, excelente pergunta, Ivan. Tanto nos dois momentos, de 0 a 90 dias, a gente tem a régua híbrida, que é humana e robótica, ou seja, a gente coloca lá os disparos de mensagem pela NAT, por exemplo, e as respostas dessas mensagens vão para um ser humano finalizar um relacionamento, e isso que gera um bom acordo. Quanto no segundo momento, de 91 dias para frente, dentro do portal, o credor consegue acompanhar como é que está esse processo da dívida dele, como é que está o processo de um cliente específico para ele mapear isso. É super comum os nossos clientes acontecerem de algum cliente devedor voltar na loja para pagar em função dos tipos de gatilho que a gente utilizou. E aí, quando ele volta para pagar, o nosso credor ele pode tanto consultar na nossa base como é que está esse cliente aqui para mim, quanto ele pode ter essa informação atualizada no tempo real lá no RP dele, caso já tenha integração. Então, ele literalmente não muda o processo do que ele já estava fazendo. Ele tem as informações disponíveis no próprio RP. Entendi. Sensacional. Isso, tivesse isso aí alguns anos atrás, quando eu trabalhava com isso, ia ser maravilhoso, porque limpa, passa uma vassoura em tudo que dá para limpar automaticamente e deixa trabalhar só naquilo que realmente precisa, tá? Depois, se eu decidir no que eu vou escolher, focar, ou no que vai ser mais trabalhoso para mim, isso dá uma capacidade produtiva para o time de cobrança inacreditável. Que legal, cara. Muito bacana o produto de vocês. Top, obrigado, Ivan. A gente, inclusive, mapeando vários clientes de várias lojas, a gente acabou descobrindo que onde tem mais cliente devedor, assim, que tem facilidade de pagar é no varejo, né? É o cara que compra lá nas Pernambucanas, por exemplo, ele tem uma facilidade incrível de pagar o acordo, ele só precisava de um relacionamento com alguém para literalmente pagar. Que legal, muito bacana, muito bacana. Parabéns mesmo, cara. Show de bola. Legal, muito interessante também a pergunta. Acho que trouxe também uma ideia legal sobre a empresa. Então, o próximo é o Vitor, que ergueu a mão. Oi, Vitor. Tá no mudo, viu? O Vitor deve estar com algum problema. Então, vamos passar para o Slauco, depois a gente volta com o Vitor, então. Matheus, bom dia, parabéns aí pelo produto, pela apresentação. Eu trabalho com RP, que não é famoso, é um RP específico para a minha área. Eu queria saber se é possível integrar com esse tipo de RP, que é específico, e gostaria de saber se o custo é por cobrança, é por mensalidade, por volume, como que funciona a cobrança? Cobrança do software para nós. Entendi, Slavo, perfeito. A nossa API é pública, é possível integrar sim. Então, a gente tem integrações com RPs tanto nichados específicos, por exemplo, alarme e segurança, quanto ótica, por exemplo, que são dois RPs totalmente distintos, quanto RPs abertos que aceitam qualquer tipo de mercado, literalmente. Então, a nossa API é pública, está dentro do site recuperaplus.com.br, você consegue dar uma lida na documentação. É bem simples de integrar e a gente fornece todo o suporte nesse processo. A parte de precificação, para o RP não tem custo, geralmente a gente tem até share de mercado, justamente para ter essa integração com mais qualidade, que a gente repassa um percentual do que a gente recupera para o RP que está transacionando dados, afinal ele é a base do que a gente precisa para se conectar. Quanto para o teu cliente final lá na ponta, tem soluções que custam, pelo exemplo, só os juros.
Então, literalmente, a gente faz todo o trabalho com toda a tecnologia e retém apenas os juros dele e devolve 100% do capital. Geralmente, esse cliente fica super satisfeito pelo processo de que ele literalmente vai ter de volta aquilo que ele já vendeu e ainda não conseguiu receber. É aquele do deixa eu te ajudar a recuperar aquele processo que está perdido lá, que você não está recuperando, entendeu? Quanto custa para a empresa contratar o software? Legal. O software de 0 a 90 dias, que é aquele para solução, ele tem um plano mínimo de R$209, mais a API, que é justamente a parte de tecnologia. A API, o William que sabe a precificação certinha dela, que ela varia conforme o tamanho daquele cliente, né? Caso ele seja pequeno, a API bem mais barata. Caso ele seja grande, vai ocupar mais banco de dados, mais servidor, ela vai ter um custo melhor. Já essa é a única que tem mensalidade fixa, literalmente. Seria o plano mínimo de R$209,70. Já do Recupera Plus, que é de 91 dias para frente, geralmente é a retenção dos juros. E aí varia também do volume da carteira desse cliente. Uma carteira abaixo de 300, 400 mil reais, a gente fica literalmente só com juros. Uma carteira um pouco maior, a gente consegue passar até de volta um pouco dos juros desse cliente, porque ele consegue pagar todo o nosso custo de tecnologia. Respondido, Islau. Muito obrigado. Um joinha. Põe o telefone também para a gente, por favor. Sim, depois deixa o contato no chat, Matheus. Então, Vitor, não sei se agora está ok. Acredito que ainda não. Então, William, por favor, pode ficar à vontade. Legal. Tá com um áudio legal aí? Tá legal. Ok, beleza. Da parte da API que o Matheus comentou ali, da precificação, ela vai gerar entre R$120, dependendo do fluxo de mensagens enviadas, e a R$600, vai depender nesse fluxo aí. E aí a pessoa compra pacotes de acordo com a necessidade da empresa. Você vai falar assim, olha, eu preciso de 10 mil interações por mês. A empresa tem aí um atendimento de 1.200 contatos, por exemplo, diário. Então, a gente, de acordo com a necessidade da empresa, a gente libera a API para receber essas informações e fazer todo o processo rodar, tá? Só comentando aí um pouquinho, mas eu estou aqui no Biopark, tá? Momentaneamente a gente está se posicionando aqui no Cowork, eu estou com 3 semanas que eu estou aqui. O Jair pediu para o Matheus comentar sobre como é que está sendo a experiência aqui no Biopark. Eu vou tomar a frente dele e vou responder aqui. Para nós, é uma experiência incrível, o apoio que a gente tem recebido aqui é fantástico. A gente já vinha com um projeto de explorar um pouco o mercado aqui no Sul, então o Biopark veio com essa pegada e eu só tenho a agradecer aí, André, que tem nos acompanhando dia a dia aí, o Vitor, que a gente já começou a rodar uma POC aqui com o pessoal da educação. Se tiver outros departamentos que queiram automatizar o processo de atendimento, querer trocar uma ideia, a gente está conversando um pouquinho com o pessoal do comercial também, para entender como funciona o processo. A gente entendendo esses processos e padrões, a gente automatiza aí, e o negócio bem legal que é uma automatização de forma humanizada. Nós não queremos alterar o processo, a gente quer que o cliente seja atendido numa velocidade um pouco maior. Legal? Legal, William. Muito bom. Vamos tentar novamente ver se a conexão do Vitor ali agora deu certo. Vitor, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Bom dia, pessoal. Desculpa. Agora deu certo. Eu estava tratando, nós tivemos a matéria ontem veiculada, a matéria do Biopark Connect, que é o curso que a gente vai rodar pagando para os profissionais de TI. Na verdade, pessoas que têm interesse em se tornar profissionais de TI em 6 meses para vir fazer curso conosco, inclusive ganhando bolsa. E está sendo explosivo, está sendo caótico, a verdade é essa. E o que eu ia falar, que eu tinha levantado a mão, é exatamente nessa linha. Matheus, nós estamos trabalhando com vocês, com a secretária Nath, e eu queria dar um depoimento muito rápido de um usuário. Nós começamos com esse projeto começou a entrar muitos leads, e isso ficou caótico para a gente, porque a gente não imaginou que ia ter que lidar com tanto volume de contatos tão rapidamente, e quando a gente percebeu, nós estávamos com o lead suficiente e com o fluxo de tratativas que a gente ia precisar de 10 a 15 pessoas para fazer o tratamento de tudo isso. E aí a gente conversou com o William, nós implantamos a secretária Nath, e ela começou a nos ajudar a disparar mensagens padrão de começo de contato,
e fazer um funil ali para cair depois para o atendente humano. E com isso a gente conseguiu operacionalizar e trazer isso para entre 4 e 6 pessoas, conseguiram tratar todo o volume que a gente precisaria de 15 pessoas. Então, assim, pessoal, para quem tem necessidade de fazer esse tratamento, vale muito a pena. Eu, sinceramente, era um cara que eu era cético disso, por isso que eu quis vir dar meu depoimento. Eu duvidava que isso funcionava tão bem assim, e eu vi funcionando, e eu digo, foi muito fantástico. Para quem tiver essa necessidade, vale a pena um contato com os meninos para implantar a solução. Então, Matheus, eu venho, na verdade, hoje muito mais agradecer vocês e dizer assim, cara, vale a pena, funciona. Quem tiver interesse, entre em contato com os meninos, que é bem bacana. Ganha muita produtividade no atendimento. Legal, Vitor, esse depoimento. Então, eu acho que traz a experiência do usuário bem de uma forma legal para todos conhecer também o formato como ajuda e como auxilia na produtividade da equipe, nas respostas também de uma forma rápida e precisa também para o usuário, né? Para a pessoa que está solicitando para o cliente. Então, obrigada, Vitor, pela contribuição. Matheus, o Slauco pediu se a Nath ela é via WhatsApp. Legal, Slauco. É via WhatsApp, sim. Ela se baseia hoje na tecnologia de atendimento pelo WhatsApp. O próximo passo que a gente quer dar com a tecnologia é colocar ela no Facebook e Instagram. A gente vai torná-la cada vez mais omnichannel para ajudar tanto a equipe de marketing, quanto a equipe de suporte, quanto a equipe de vendas. Então, a gente está caminhando para esse projeto. Legal, muito bom, parabéns. Gostaria de agradecer a todos que interagiram também no dia de hoje. Eu acho que torna o nosso circuito mais interessante para todos, a gente consegue conhecer um pouquinho melhor a empresa. E nas perguntas também surgem muitas dúvidas que no momento fica, que nos 5 minutos não tem tempo da empresa apresentar, e acaba que torna mais interativo e mais interessante o nosso circuito. Então, obrigada a todos pela participação no nosso circuito de hoje. A gente vai postar ele ainda hoje no YouTube, então se alguém quiser dar uma olhadinha, compartilhar, então vai estar lá no canal do YouTube do Bioparque as empresas que apresentaram. Então, é Mais Energia, a SCIS e a Wake Up. Então, obrigada a todos, tenham um bom dia, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana e até o nosso próximo Circuito BPK. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.